Olá galera do canal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu tô ótimo. Dá o joinha, dá o like, esse vídeo é muito difícil de ver. Não sei se vocês vão conseguir ver até o final. São faladas verdades aqui que você não escuta em nenhum outro lugar. E esse vídeo eu escolhi o Felipe Neto para falar por que ele parou de seguir o Neymar nas redes sociais. Esse vídeo foi postado hoje. Então vamos ao react, ver se tem algum absurdo ou é porque o Neymar quer votar no Bolsonaro, sniff, e ele não admite isso. Vamos ouvir? Vamos ver as razões? Primeiro que é estranho, né? As razões do Felipe Neto de falar publicamente por que parou de seguir Neymar. Mas a vida é dele, tudo bem, estamos aí para avaliar. Vamos ver por quê. Voltamos, galera. Começou a live, estamos de volta, então só vem. Obrigado, gente. Tava com saudade. Tava com bastante saudade de fazer livezinha. Ficou salva lá pra quem quiser ver, tá? Corre lá no canal pra assistir. E agora eu vou preparar conteúdo aqui pra gravar. O Felipe Neto, como eu já disse, ele é eminência parda no PT. Ele deve ter prometido algum cargo sem autoridade, alguma coisa, ou ver algum futuro na política. Por isso que ele está tão entranhado. Ele criou até um canal político. Por isso que ele está tão engajado na política. Não seja bobo que quando ele fala é texto do PT, já tem um marketing por trás do PT, do que ele vai falar, como ele vai agir, como ele vai proceder, não sai dele mais natural. Ele é parte da campanha política do PT oficialmente, mas é óbvio que eles não vão colocar isso. É mais fácil ele ser uma pessoa independente fazendo parte do que oficialmente fazendo parte. É melhor, é como se fosse uma escolha livre dele. Aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, estão sufocando qualquer um que emita voto no Lula. É assustador. Tenho empresa aqui e não posso me manifestar. É terror, cara. É terror. Sabe por quê, Cláudio? Porque essa é a mesma galera que depois vai por aí dizer que é o Lula que está censurando, que é o TSE que está censurando. Eles estão na cara dura. Isso existe mesmo. Eu vou sair agora em defesa do Felipe Neto. Existe uma vergonha ou uma pressão de se votar em Lula muito maior do que se votar em Bolsonaro. Então deve ter, é claro, nas pesquisas eleitorais, gente falando que vai votar no Bolsonaro por constrangimento, por vergonha, para evitar pressão, por medo, porque realmente a campanha bolsonarista ela pressiona mais, ela intimida mais e ela insulta mais do que a campanha do Lula. Essa é uma verdade que você pode ver nas ruas e em qualquer outro lugar. Até dentro das igrejas isso está acontecendo. Perseguindo, ameaçando, atacando e dizendo que é o Lula que censura. É crime atrás de crime sendo cometido. Insistem na narrativa de que são eles os censurados. Eu quero repetir pra vocês. Durante todo o governo do PT, eu fiz vídeo xingando o Lula, eu fiz vídeo xingando a Dilma, de tudo que vocês podem imaginar. Eu acreditava em todo o antipetismo. Isso é uma verdade. A censura do PT nunca existiu na mídia quando eles tiveram 16 anos no poder, praticamente 8, 12, 14 anos no poder, e Felipe Neto xingava mesmo. Isso é uma história que ele pode contar por experiência, e o que fizeram, o governo Bolsonaro fez com ele foi uma covardia enorme. Eu entendo até um pouco do ranço que o Felipe Neto tem pelo Bolsonaro, é compreensível. Mas as fake news, a mentira, como no meu último vídeo, confere no meu canal, isso já não é compreensível. Ele já começa a nivelar o que o Bolsonaro fez, a falta de caráter por ter chamado de genocida e ter quase prendido o menino por ter tido uma liberdade de expressão. O Felipe Neto está se igualando com a quantidade de fake news. E às vezes, raras vezes, ele tem acertado, como no caso da censura do Jovem Pan, mas é muita fake news quando ele joga no vídeo das venezuelanas.
é uma cara de pau, é chamar o público dele de idiota, e vamos ver se ele faz o mesmo nesse vídeo. Tomara que não. Que foi divulgado no Brasil. Eles nunca moveram um dedo pra tirar vídeo meu do ar, pra derrubar qualquer coisa que eu tenha dito, pra me processar. E eram vídeos com milhões de visualizações. O Jair Bolsonaro, através do seu filho Carlos Bolsonaro, por eu xingá-lo, tentou me prender. A polícia veio na minha casa. Eu fui intimado a depor em delegacia. Eles tentaram me prender por eu xingá-lo, usando a Lei de Segurança Nacional, que era uma lei herança da ditadura, que justamente pelo impacto de uso dessa lei pelo Jair Bolsonaro, que usou com uma porrada de gente, ela foi derrubada pelo Congresso. Isso tudo que ele tá falando, eu tenho que tirar o chapéu e dar razão a ele. Não posso falar um A, porque é uma verdade, todos acompanharam. Vamos continuar. E hoje ela não existe mais, pela quantidade de vezes que o Bolsonaro usou para tentar silenciar, perseguir, censurar e calar aqueles que ofendiam a ele. Como você pode ter a cara de pau, a nojeira de falar que é o PT que quer censurar alguma coisa? Mentiroso! Quem fala isso é mentiroso. A Jovem Pan é mentirosa. Eu fui vítima da tentativa de prisão por parte do Jair Bolsonaro. Como é que alguém pode ter a pachorra de falar que é o Lula, é o PT que querem censurar alguma coisa? Tenham vergonha na cara. Tentem ganhar a eleição sem mentir. Vocês não conseguem. A Jovem Pan foi censurada porque ela é uma concessão pública. Entenda isso. Você vê vários críticos políticos falando muito mal do Bolsonaro, muito mal do Lula, xingando o Bolsonaro, xingando, fazendo o que for. Caso Nando Moura, Mamãe Falei, entre outros. Porque é um canal privado. Eles são pessoas privadas, né? Eles são pessoas civis. Mas, no caso da Jovem Pan, não, ela tem uma concessão pública, então as regras são diferentes. E uma das regras, uma das leis, é você tratar de forma equânime, de forma com equidade, com isonomia, os dois candidatos. Então, o TSE viu que a Jovem Pan estava chamando o Lula de ladrão como um nome já, né, um sinônimo no seu nome, e resolveu falar, olha, não dá para chamar mais o Lula de ladrão. E também pediu para não falar mais do histórico judicial, que ele é culpado, que ele é isso, que é aquilo. Talvez ela tenha exagerado um pouco no segundo caso, mas no primeiro caso, talvez não. Chamar de ladrão não. É a mesma coisa que a Globo abriu o seu jornal e falar, olha, nós estamos recebendo fascista, o ditador Bolsonaro contra o candidato Lula, e fazer isso em debate ou em algum lugar não seria legal, você acharia estranho e o mundo cairia para cima deles. Quando você anuncia no Google, os anúncios de busca são apenas o começo. Seus anúncios aparecem em toda a rede do... Mas vamos ver o que ele vai falar do Neymar. Será que é porque o Neymar fez a live ontem, porque ele tá apoiando mais e mais o Bolsonaro? Vamos lá. Fica a pergunta aqui pra você que acha que a extrema-direita fala a verdade. O tal do coach, que agora é guru do presidente, aquele cara lá que quase foi responsável pela morte de 32 pessoas quando levou elas pro topo de uma montanha lá no pico do não sei aonde e teve que ser resgatado pelos bombeiros, esse cidadão publicou aí dizendo, dando a entender que eu teria sido censurado no meu canal do YouTube. Ele vai corrigir a informação? Ele vai falar que mentiu? Não. Eles nunca corrigem. Eles nunca admitem as mentiras. Por que você continua do lado de gente mentirosa? Se você é seguidor desse coach aí, que eu não vou falar o nome, que eu não vou dar palanque pra esse tipo de gente. Se você é seguidor desse cara, cobra dele. Pergunta, você vai falar a verdade ou você vai deixar o post lá mentindo? Você vai continuar dando a entender que o Felipe foi censurado pelo YouTube ou você vai dizer a verdade pros teus seguidores? Cobra do cara. Vê como ele vai te tratar se você cobrar a verdade dele. Testa. Gente, sério, eu não aguento mais. A Samantha fica falando essa porcaria de sentar pro Hot Wheels a cada 2 segundos. Tudo agora pra ela é sentar pro Hot Wheels. Help. Bom, eu não quero sensacionalismo com esse caso. Eu vou explicar de uma maneira resumida de uma vez por todas.
Eu e Neymar. Agora ele vai explicar porque parou de seguir o Neymar. Vamos lá. Tínhamos uma treta antigamente. Ele não gostava de piadas que eu fazia, já tinha me xingado várias vezes por direct. E aí uma vez, agora esse ano, eu fui pra Paris, estava lá, fiquei muito doente, tive zika. E a irmã do Neymar e ele se prontificaram a me ajudar, né, quando eu tava lá doente. Eu fui muito grato a isso, a gente se conheceu, eu fui ao jogo do PSG, fui pra casa dele depois, construímos ali uma boa relação. Eu vi que ele era um moleque que não era, né, o que eu achava que era antes. Ele se mostrava ali humilde, se mostrava uma pessoa prestativa. A partir dali a gente construiu, não uma amizade, mas uma boa relação, e só isso. Não tinha nenhum assunto de política envolvido, não tinha nada sobre nada que a gente falasse a respeito que fosse mais profundo. Quando começou agora toda essa questão política, o Neymar, que não é politizado, por sinal ele não entende nada de política, nem é um assunto que ele fala, aborda, e sequer se importa porque ele nem vota. O Felipe Neto também não entende de política, ele está lendo coisas que o PT dá para ele. E por quê? Para passar credibilidade quando ele fala em congresso, em política, nisso, naquilo, para passar credibilidade de que, olha, o Felipe Neto entende mesmo de política, o que ele está falando junto com as fake news, né? Se ele soltar uma... deve ser verdade. Tudo que ele está falando é verdade. Então, o marketing do PT está admoestando. É um aio. O Felipe Neto é um aio, é um aprendiz, né, do PT, porque ele já faz parte da campanha. Não é um voluntário que vota no PT e está agindo pela internet. Ele já faz parte da campanha petista, não se engane. Mas, como eu disse, é melhor ele parecer um voluntário, uma pessoa independente que vota em Lula, do que uma pessoa que faz parte da campanha. Fica melhor para ver. Chama mais atenção, chama mais voto. Ele não está registrado para votar lá em Paris, ele não vai votar nessa eleição. Ele decidiu, por alguma razão, apoiar o Bolsonaro. Fez lá aquele vídeo. E até aí, tudo bem. Não dei um follow nele. A razão chama democracia, mas vamos lá. Ele não fui cobrar satisfação, não fiz absolutamente nada. É direito dele, sei que é um moleque que, enfim, tem seus motivos e suas... Não fui cobrar satisfação, é muito engraçado. Não fui cobrar satisfação, tá bom. As razões, aliás, os motivos que ele deu hoje foram bem controversos, por sinal, do porquê que ele apoia o Bolsonaro, mas tudo bem, é direito dele. Só que aí, do nada, ele começou a curtir umas publicações contra mim. Começou a comentar, começou a elogiar publicações contra mim. Eu falei, porra, um moleque que me recebeu na casa dele e... Mas tem uma coisa, eu acompanhei um vídeo do Felipe Neto falando que quando a primeira vez ele apoiou o Bolsonaro, o Neymar apoiou o Bolsonaro, o Felipe Neto fez esse vídeo contando tudo isso e falando um pouco mal do Neymar, porque ele estava apoiando o Felipe Neto, falando um pouco mal do Neymar, que onde já se viu, que é isso, que é aquilo, que ele está fazendo isso por isso, falando um pouco mal do Neymar por ele ter apoiado. Agora ele está se fazendo de vítima, ele está curtindo algumas publicações contra mim, mas quem começou foi o Felipe Neto, isso eu acompanhei. Vocês podem acompanhar na internet também, quando ele faz a narrativa, dessa narrativa que ele faz, que o Neymar não gostava dele, ele não gostava do Neymar, e aí o que acontece é o Neymar apoia Bolsonaro e ele dá um chega pra lá no Neymar, dá um chega pra lá no vídeo, e aí o Neymar deve ter visto e começado a postar, mas tudo bem, vamos lá. Contra quem eu não fiz absolutamente nada, de repente começa a me atacar do nada. Aí que tá, ele deu um chega pra lá no Neymar, chamou o Neymar meio que de idiota, de burro, que não entende nada politicamente, e que isso, que aquilo, mais ou menos por aí, por ele ter apoiado o Bolsonaro. Isso tudo depois desse fato, dessa amizade ter começado tão acalorada, então ele não pode falar que não fez nada, mas vamos lá. Eu fui tirar satisfação com ele no privado.
E, por incrível que pareça, no privado o Neymar é uma coisa, no público ele é outra. Aí no privado ele me pediu desculpa, falou que não queria brigar com ninguém, até porque eu não fui, né, pra brigar nem nada, só falei, cara, a gente teve uma relação ótima, pra que você tá curtindo coisa contra mim? Aí ele falou, não, poxa, não é contra você, é só porque você tá de um lado ou tô do outro, isso acontece, mas eu não quero mais discutir com ninguém, tô discutindo com muita gente, foi mal aí. Pessoal, cuidado com essa polarização. Você sabia que a democracia é um voto e esse voto é secreto? O que eu olho, o que eu vejo dentro das igrejas hoje, eu já fui evangélico, pretendo ser ainda, é de uma tristeza grande, porque é uma coerção. Tem pastores que pegam até leve de um jeito moderado, tem pastores que já estão revoltados contra isso, mas tem pastores que tocam a música do Bolsonaro dentro da igreja, bandeira do Bolsonaro dentro da igreja. Quando a Damares falou aquele discurso nefasto e absurdo, pode ser verdade ou não, mas dentro da igreja não é coisa para se falar aquilo, é coisa para se resumir, olhe lá. E quando olha a plateia, crianças e adolescentes, é aí que o céu desaba. É uma apelação fora do comum que não tem explicação. E eu repito, ela deveria sair de lá presa. Foi isso que ele escreveu para mim. Falei, tá bom. Ele nem respondi, bola, jogo que segue, não dei um follow nele, segui em frente, ok. E ele não parou. Ele continuou curtindo posts contra mim, ele continuou comentando, ele continuou indo lá e cutucando, sem qualquer resposta minha. E aí hoje, aliás ontem, se eu não me engano, foi anunciado que ele ia fazer uma live com o Bolsonaro e tudo. Eu falei, mano, cara, inacreditável. Para saber tudo isso, ele deve seguir o Neymar o dia inteiro, né? Deve ter informação, deve ter um assessor só, ver o que o Neymar tá fazendo. Porque, poxa... Esse moleque tá fazendo, ele não entende nada de política. Ué, ele participou de um jeito natural e falou sobre o assunto que ele sabe, futebol, Copa do Mundo. Isso não foi sobre política. A maior parte foi sobre um assunto que todo mundo é interessado no Neymar, sobre a seleção brasileira, ano de Copa, etc. e tal, o que é natural. Ele nem vota. Abri o perfil dele e ele tinha me dado um follow. Ele me deu um follow por política. Eu apenas retribuí. Então dá agora as duas menininhas querendo saber quem parou de seguir quem, por causa do Lula e do Bolsonaro. É, você é feio, volta no Bolsonaro. Você também, volta no... Pessoal, amadureçam, pessoal. Cresce. A intelectualidade, a nossa vida tá tão distante. O pessoal nessa campanha, tanto Lula como Bolsonaro, tá colocando tanto medo de que vai virar Venezuela, o Brasil vai quebrar. O que pode acontecer no máximo é o PT entrar, quebrar o país em 1, 2 mandatos e entrar alguém e tentar consertar de novo, deixar a casa arrumadinha e o PT entrar de novo. É isso que vai acontecer. O Brasil não vai virar Venezuela para noite pro dia. As contas do Brasil estão mais certas do que você imagina. Mas o governo Bolsonaro tem uma economia e uma base muito melhor que o governo petista. Mas calma. Quem depende da sua vida, do seu amanhã, não é o Bolsonaro, não é o Lula. É você, é o seu trabalho, é a sua vida, é as suas escolhas. Por favor, não se imbecilize e não caia nessas ladainhas de matar ou morrer, vota em mim ou morre, de que estão vendendo por aí. E esses influenciadores se alienaram também nisso. Um deu um follow no outro porque curtiu por causa do Bolsonaro, então, do Lula. Essa é a história oficial, 100% verdadeira, tem absolutamente nada a ser acrescentado. Pressão no trabalho para votar em Bolsonaro, o que devo fazer? Cara, o voto é segredo, é totalmente secreto, ninguém vai saber em quem você votou, você não deve satisfação. Você vai lá e você vota naquele que você sabe que vai ser o melhor para o Brasil, porra. É 13. Pra você, tudo que o... Essa resposta foi boa se ele não falasse. É 13, foi boa. Vota para quem você acha que vai ser melhor. A democracia é isso. É o melhor sistema? Não. Mas é o menos pior. Porque nem sempre nós escolhemos o melhor candidato. Põe isso na sua cabeça. Nem sempre a massa
escolhe o melhor candidato. Nelson Rodrigues já dizia, a massa é ignorante, a massa ela é burra. Então é um sistema que escolhe um candidato, mas há uma troca de poder pacificadora, há uma troca de poder com pacificidade do que antes ocorria, que tinha que fazer revolução, guerra, rebelião para trocar uma monarquia absolutista, um totalitarismo e assim por diante. A democracia descobriu, vamos deixar 4 anos, troca o poder, mas nem sempre o povo escolhe o melhor. Isso está claro. E às vezes escolhe o melhor, mas nem sempre. Lula faz, tá certo. E sobre roubar celular para vender, sobreviver, qual a sua opinião? Em primeiro lugar, não. Quem se comporta assim são os seguidores do Bolsonaro, que chupam as bolas dele, não importa o que ele faça. Eu tenho críticas ao Lula registradas aqui, inclusive, falando sobre como eu não concordo do relacionamento com determinados ditadores de esquerda, tá? Então isso você pode ver que eu falo abertamente. E o Lula me aceita mesmo sendo crítico. Isso é legal dele, isso é bacana, e o que você não vê, às vezes, no governo Bolsonaro. Eu já vi o Silas Malafaia falar, eu não sou bolsominion, eu voto no Bolsonaro, isso é legal. Pessoal, se você é bitolado, concorda com tudo, cuidado, pessoal. Vai ler um livro, vai estudar, vai pensar por você mesmo. Todos eles cometem e cometeram erros médios e alguns gigantes. Quem cometeu menos erro, vota nesse. O Bolsonaro fez um bom governo? Fez. Melhor que o de Lula? Melhor que o de Lula. E provavelmente nas discussões está mostrando que ainda fará um governo melhor que o de Lula. Por quê? Lula já falou que é contra o teto de gastos. Quer dizer, ele quer endividar mais o país que já paga um juros altíssimo. A nossa Selic hoje, para combater a inflação, está 13 e pouco por cento. E chove de dinheiro americano, é óbvio que o dólar cai. O dólar caiu. É claro, estão pagando 13% ao ano, nenhum país mais está pagando. Deve ter país aí com o risco do Brasil, não tem outro país que pague isso. Então, pessoal, é um jogo de carta marcada. O PT ele vai centralizar a economia, vai gastar, vai dar aumento para o povo, vai parecer que é 4 anos no paraíso, mas depois vem a conta. E ele já deixou claro isso. Eu achei que ele ia mudar, que ele ia prestar mais atenção na corrupção, que ele ia falar sobre a corrupção no governo dele, que ele ia prestar mais atenção por gente mais séria no ministério e não políticos no ministério, como não fez o Bolsonaro, que colocou gente capacitada. Então, nessa medida, ainda que o Bolsonaro tenha muitos e muitos erros escancarados, como Aras, como a corrupção do filho, como o orçamento secreto, ainda é o menos pior. É o menos pior. E você tem que raciocinar, refletir e ter uma reflexão sobre isso. Com esse fato, enquanto Bolsonaro é amigo de ditadores de extrema direita, inclusive pedófilo que assassinou mais de 1.400 crianças depois de estuprá-las. Em segundo lugar, você caiu em fake news. Ele nunca falou sobre roubar para sobreviver nesse caso, tomar cervejinha, etc. Eu vou deixar o link no meu vídeo que prova isso aqui para você assistir, tá? Próximo story aqui você assiste. Você faz favor de assistir para não cair em fake news. Lula defende mesmo ladrão? Tipo a ideia de roubar o celular para tomar uma cerveja? Será? Essa vai surpreender muita gente que acreditou que o Lula de fato falou que ladrões roubam para poder tomar uma cervejinha e que isso seria aceitável. É tudo fake, é mentira. Não, ele chegou a falar que o ladrão que rouba celular não deveria ficar na cadeia. Ele chegou a falar isso. Ele deve ter se arrependido até agora, mas ele chegou a falar isso. Ladrão que rouba celular não pode ficar na cadeia. A gente não pode ficar prendendo um cara que rouba um celularzinho. Não, ele chegou a ele verbalizou isso e tem vídeo sobre isso. O que o Felipe Neto tá falando é tudo fake news. É fake news do Felipe Neto. Inclusive, essa informação foi checada pela Reuters, que é um veículo britânico. É falso que Lula tenha dito que ladrões roubam celulares para tomar cerveja. E é muito... Para tomar cerveja. Mas ele falou que os ladrões que roubam celulares e tá na cadeia, isso eu vi o vídeo, isso é nefasto, não pode acontecer, tem que tirar essas pessoas não estão, quase que ele falou fazendo nada demais, ele chegou
a verbalizar isso. Sórdido e nojento que eles fizeram. Presta atenção. Numa entrevista para veículos independentes em 2017, o Lula falou: viram a indústria de roubar celular. Para que roubar um celular? Para vender, para ganhar um dinheirinho. Ora, então eu penso que essa violência que está em Pernambuco é causada pela desesperança. O Lula falava aqui que o fato de Pernambuco estar passando por uma crise gigantesca aumentava os índices de criminalidade. Isso é uma coisa óbvia. Quanto mais desesperançosas as pessoas estão, quanto mais elas estão jogadas à marginalidade, elas mais se sentem impulsionadas a cometerem coisas que talvez elas não cometessem se estivessem de barriga cheia, se tivessem projetos socioeducativos, se tivessem condições de se integrar na sociedade. Por isso, quanto maior a desesperança, maior o aumento de crimes. Foi só isso que ele falou. Em seguida, na mesma entrevista, ele respondeu sobre outro assunto falando: é preciso distensionar para a sociedade perceber que a torcida do Santa Cruz e do esporte não são inimigas, são adversárias durante o jogo. Depois vão para o bar tomar uma cerveja junto. A extrema-direita, os bolsonaristas, cortaram o trecho dele falando tomar uma cerveja e juntaram com a resposta sobre roubo e divulgaram para o Brasil inteiro que o Lula defende assalto para tomar cerveja. E você... Bom, isso pode ter acontecido, mas é irrelevante. Ele falou uma fala que foi inapropriada e muito mal colocada sobre roubo de celular e a pessoa ficar presa. Ele chegou a falar essa frase. Quando você for para tomar uma cerveja, comprar droga, isso não interessa. Mas obrigado, deixa o joinha, deixa o like, acompanha o canal e até logo.